Graça e paz, irmãos, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas no curso de Teologia Básica do Instituto Bíblico Atos 2. Nós vamos começar, uma disciplina nova, muito importante, que é a disciplina Soteriologia. Essa disciplina ela vai nos esclarecer, vai nos mostrar como é que a salvação ela chegou até os homens e como é que essa salvação ela tem que ser recebida por cada um de nós. E para facilitar o entendimento dos irmãos, eu prefiro começar falando de quem tem direito, vamos dizer assim, ou que pode, né, e que deve ser salvo. Qual a ideia de Deus em relação à salvação? Primeiramente, nós temos que entender, né, por isso que eu acho que foi muito importante as aulas anteriores, as quais nós aprendemos sobre os atributos de Deus, e esses atributos eles são extremamente importantes para que possam nortear, né, a análise que a gente faz e a interpretação que a gente faz da palavra de Deus. Mas, numa definição bem simples, soteriologia, né, na verdade, vem do grego, né, derivado de duas palavras gregas, soter e logos. Logos pode ser conhecimento ou palavra, soter, salvação. Ou seja, podemos dizer que é o conhecimento da salvação, né, a palavra da salvação, ou até mesmo o estudo da salvação. Primeiramente, nós vamos entender o que é graça, né, o primeiro tópico aqui da nossa lição. A graça, na verdade, além de ser um favor de Deus para com o homem, sem que ele venha merecer nada, esse é o entendimento de favor. Favor de Deus, ele vai além de ser um presente para cada um de nós. O favor, na verdade, ele faz com que Deus tenha a capacidade, o poder, a virtude de transmitir para nós, seres humanos, né, a capacidade, a condição de escolher, de se identificar com Ele e, em consequência dessa identificação, dessa aceitação, dessa fé no sacrifício vicário de Jesus, você possa, além de ter esse direito, você possa ser recompensado, tanto com a salvação, como também com os galardões. Então, vejam que a palavra graça, ela é realmente muito abrangente, né? E Deus fez questão de deixar muito claro em várias passagens das Escrituras, né, a sua graça, o seu favor que repousa sobre todos nós. Passando aí dessa definição de graça, eu queria agora falar da salvação para todos os que recebem a graça. Porque, na verdade, a graça ela está disponível, mas existe, vamos voltar ali àquela aula de atributos de Deus. Vocês lembram que Deus nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele nos capacita a fazermos escolhas, a escolher aquilo que realmente
a gente deseja. Deus não impede que isso aconteça. Deus, ele não anula aquilo que ele criou. Então, o livre-arbítrio faz com que nós tenhamos a capacidade de aceitar ou não aceitar a salvação, né? Então, a graça está disponível. A salvação já foi providenciada. Agora, cabe a cada um de nós, ou cada um ser humano, ao tomar conhecimento dessa verdade, receber essa graça e viver novidade de vida. Mas eu separei aqui alguns textos que eu julgo serem extremamente importantes para que nós entendamos que a vontade de Deus é que todos se salvem, tá? Eu estou falando isso porque nós vamos estudar daqui a pouco a predestinação, e a predestinação, na verdade, ela é totalmente diferente daquilo que nós estamos transmitindo para vocês. Eu gostaria que vocês mesmos tirassem suas próprias conclusões e aí eu depois irei fazer análise de cada texto para que vocês, através da compreensão desses textos, vocês tirem suas próprias conclusões, certo? Então, vamos para 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. Só um minutinho. Bom, 1 Tessalonicenses 5:9 diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui estava escrevendo à igreja de Tessalônica, né? Então, estavam escrevendo aqueles irmãos daquela região de Tessalônica, e aqui ele diz que Deus não nos destinou para a ira ou para o inferno. Ele nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O mais difícil ocorreu, que foi Jesus morrer em nosso lugar, porque teria que ser um homem sem defeito, sem pecado, para que pudesse satisfazer a lei e, ao satisfazer a lei, pudesse essa salvação chegar a todos nós. Então, esse texto de Tessalonicenses, capítulo 1, aliás, digo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 9, deixa claro que Deus destinou todos os homens à salvação, mas, baseado no livre-arbítrio, o homem decide se ele quer ou não quer a salvação. Deus nunca ou jamais vai forçar você a fazer aquilo que você não quer fazer. Existe um texto também muito interessante e muito elucidativo, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 13 a 17. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 22, 13 a 17. Diz assim o texto da palavra de Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade
pelas portas. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, ou seja, quem, de posse do seu livre-arbítrio, decidir querer a graça, ou seja, de graça, a água da vida. Esse é mais um texto que comprova a vontade de Deus para que todos os homens alcancem a salvação. Embora, pela sua onisciência, ele sabe lá na frente o que vai acontecer e ele sabe aqueles que vão ignorar, que não vão aceitar. Por último, nós vamos ler mais um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 1, 14 e 16. Primeira Timóteo, capítulo 1, 14 e 16. 2 versículos apenas. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavras de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, ele aqui está dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio salvar os pecadores, ele não veio para condenar os pecadores. Porém, nós estudamos em lições passadas que Deus, ele preserva os seus atributos. Os seus atributos, eles não se chocam entre si. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então, após ter lido esses textos, existem outros, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha morrer a segunda morte, a morte espiritual, mas tenha a vida eterna, que é a salvação. Então, observem vocês que, mais uma vez, nesse texto mostra a disposição de Deus em salvar toda a criatura, todo ser humano, todos aqueles que ele formou. Porém, a escolha é nossa. Tá certo? Eu poderia também citar a parábola das virgens, das 10 virgens. Né? Jesus citou uma parábola, onde existia um grupo de dois grupos distintos de virgens que estavam esperando o noivo. E uma delas, um desse grupo, estava com as suas lamparinas acesas, bem como com um óleo reserva, porque se por acaso faltasse o óleo, elas tinham como reabastecer. Elas foram prudentes. Porém,
no mesmo texto, Jesus diz que tinha também as virgens loucas, aquelas que não se prepararam, aquelas que não seguiram o padrão de Deus, né? E simplesmente negligenciaram a preparação para as bodas do Cordeiro. E aí veio o noivo e encontrou as virgens que não estavam preparadas e elas não entraram nas bodas, no casamento, apenas aquelas que estavam preparadas. É importante salientar que essas parábolas que Jesus sempre citava eram uma forma simples de fazer com que as pessoas entendam algo maior, algo mais complexo. Então, ele utilizava de trabalhos manuais ou não daquela época, tipo agricultura, tipo pescador, e dali ele extraía as verdades que o pai tinha mandado para ele distribuir aqui no mundo, e isso fazia com que as pessoas entendessem com mais facilidade. Mas, queridos, nós vamos passar para agora o conceito de predestinação. Tá? Nós estudamos até agora, né, vários textos que mostram que Jesus está disposto a salvar toda a humanidade, todo pecador. Existe um texto também que o próprio Jesus disse, olha, eu não vim para os sãos, ou seja, aqueles que se acham que estão curados, mas eu vim para aqueles doentes na fé. Ele veio para aqueles que carecem, que reconhecem a sua necessidade de viver uma comunhão com Cristo. Predestinação. O que é predestinação? O termo já está dizendo. É predestinar, ou seja, previamente você dá um destino a uma pessoa. E aí eu queria que vocês analisassem comigo, tá? E vocês tirassem suas próprias conclusões. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Romanos 8, 29 e 30. Bom, o texto aqui diz o seguinte, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, eu quero que vocês entendam aqui que aqui consta primeiro o plano eterno de Deus. Aqui diz que no versículo 29, que de antemão conheceu, Jesus conheceu de antemão, também predestinou para serem
conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, a principal finalidade, o principal projeto eterno de Deus é exatamente isso aqui: ter muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Porém, essa questão da predestinação, que muitos interpretam esse texto como sendo Deus destinando uma parcela da humanidade para a salvação e uma outra parcela da humanidade para a perdição. E aí quando analisamos os atributos de Deus, nós vemos que essa aceitação da predestinação, ela da forma como interpretam, ou seja, destinou uns para salvação e outros para maldição. Primeiro, isso aí viola o direito de livre-arbítrio que Deus criou. Se eu não posso fazer escolhas, Deus já me escolheu, por exemplo, para a perdição, então não adianta eu querer, não adianta eu fazer uso do meu livre-arbítrio, porque Ele já me destinou à perdição eterna. Então, vejam que o livre-arbítrio ele fica comprometido com essa teoria da predestinação. Outra observação em relação à predestinação é a questão da acepção de pessoas, ou seja, Deus ser seletivo. A palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas, ou seja, todos são iguais perante o Senhor Jesus. Né? Todos que aceitaram Jesus como Salvador, o seu sacrifício, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que foi Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a predestinação, ela viola, vamos dizer assim, essa verdade que cada um de nós, né, fazermos aquilo que está no nosso coração. Né? Ou seja, livre-arbítrio, decisão de fazer escolhas. Romanos 9, 18 também fala sobre predestinação. Vamos ler? Romanos 9, 18. Romanos 9, 18. Diz assim: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É um dos textos que também são usados, né, para mostrar a soberania de Deus. Concordo plenamente que Deus ele é soberano, mas a sua soberania não conflita com os demais atributos dele. Não é porque ele é soberano, que tem a capacidade de fazer tudo o que ele quiser, que ele vai macular ou desfigurar uma lei que ele mesmo criou.
Então, é isso que nós precisamos entender. Uma disciplina que, embora seja conceitual, ela precisa ser compreendida na Bíblia em sua totalidade. Se você pegar apenas o texto da predestinação e você não for em busca de analisar os atributos de Deus, os contextos, provavelmente você vai ter uma interpretação equivocada da salvação. Continuando aqui, nós vamos verificar alguns conceitos importantes, porque a predestinação tem dois aspectos, né? Tem um aspecto da eleição, que é o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em seu soberano beneplácito e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Ou seja, essa eleição é exatamente pela soberania de Deus e sem levar em conta nossa fragilidade espiritual, nossas falhas, nossas dificuldades, ele dispõe, ele coloca à nossa disposição a capacidade de fazer a escolha pela salvação. E diz a palavra de Deus que Deus colocou em cada um do ser humano uma medida de fé. Porque uma das teorias da predestinação é que nenhum homem, nenhum ser humano, por si só, é capaz de optar ou se aproximar de Deus. Sempre é Deus que se aproxima do homem. Certo? Eu me lembro, voltando ao Gênesis, quando o homem e a mulher estavam sempre, pela virada da tarde, no final da tarde, tendo o seu momento de intimidade com Deus. Quem ia até aquele lugar era Deus. Só que vocês têm que entender que a eleição ela se completa quando essa busca de Deus pelo homem, dando capacidade, dando uma medida de fé, isso se consolida quando o homem aceita, quando ele decide aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, crendo que aquele sacrifício ele foi definitivo e foi capaz de nos purificar de toda a injustiça. Depois da eleição, né, que nós falamos agora, nós temos também um conceito de reprovação. Diz aqui o seguinte, que é o decreto eterno de Deus pelo qual ele determinou deixar de aplicar um certo número de homens, aplicar a um certo número de homens as operações de sua graça especial e puni-los por seus pecados, para a manifestação da sua justiça. Os dois aspectos de reprovação são preterição e condenação. Observem o seguinte, queridos. Esse conceito diz o seguinte: puni-los por seus pecados para a manifestação da sua justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que aqueles que, de posse do seu livre-arbítrio, aceitarem a Jesus como Salvador,
e andar em novidade de vida, eles optaram por estar com Cristo e ter a salvação de sua alma. Por outro lado, essa reprovação mostra exatamente que aqueles que decidiram pelo seu livre-arbítrio também negar a Jesus, não querer a salvação ou não crer na salvação, a ele está reservado, diz aqui o texto, essa parte conceitual, aplicar a um certo número de homens as operações de sua graça especial para puni-los por seus pecados. E aí eu venho a lembrar a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Muitas vezes, aquilo que nós achamos que é um castigo de Deus, nada mais é do que nós sendo mostrando a cada um de nós a graça e o favor de Deus, mas, ao mesmo tempo, a sua justiça. E qual é a sua justiça? É o homem colher aquilo que ele planta. É uma lei que Deus criou, natural, que nós vemos até hoje. E eu repito, jamais colheremos mangas se nós lançarmos na terra uma semente de abacaxi. Isso é uma lei criada por Deus. Continuando, queridos, o que é a vocação? Vocação ou chamada é o ato de graça pelo qual Deus convida os homens, através da sua palavra, a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Deus. Então, na verdade, o que é que acontece? É por isso que é importante nós refletirmos na questão da predestinação. Diz aqui que essa vocação ou chamada é um ato de graça de Deus e ele convida os homens. Homens aqui significam todos os seres humanos, para que através dessa palavra que nós temos pregado, através dessa palavra que nós temos estudado, as pessoas possam desenvolver aquela medida de fé que Deus colocou no coração de cada um e alcance a salvação providenciada por Cristo. Essa é a vocação. A união é a ligação íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo. A partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ser um com Ele, porque o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós e é Ele que faz com que nós venhamos a mudar de atitudes. Aquilo que nós fazíamos antes, hoje não fazemos mais, porque o Espírito Santo de Deus nos lapidou, nos modificou, para que nós, cada vez mais, a cada dia, possamos ser mais parecidos com Jesus, porque essa é a finalidade de Jesus. Ele quer que nós tenhamos as características do seu filho, porque está no seu projeto eterno. Tem muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Passando para a próxima palavra conceitual, vamos dizer assim, tem a regeneração. E a regeneração, ela é o quê? É o ato de Deus pelo qual
O princípio de uma nova vida é implantada no homem e a disposição dominante de sua alma é tornada santa. É a comunicação de vida divina à alma, que implica numa completa mudança de coração. Então vejam que aqui a regeneração ela é obrigatória. Aqueles que aceitam Jesus, eles não podem, é impossível que eles tenham aceitado a Jesus e que não tenham mudado em nada nas suas atitudes, nas suas escolhas, no seu falar, no seu agir, porque essa regeneração é exatamente o Espírito Santo de Deus que entra em nós e começa a mudar, a renovar a nossa mente. Por isso que Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente e possais discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é esse que nos faz ser regenerados a cada dia. Porque é de glória em glória, não é de uma hora para outra, mas é de glória em glória que Deus vai transformando, vai mudando a nossa maneira, nossa vã maneira de viver anteriormente. A conversão, queridos, é um ato exterior, visível e prático da salvação operada na vida do pecador regenerado. A conversão é quando você, além de se arrepender, né, você se arrepende dos seus pecados, reconhece que você é indigno, que você pecou, e, ao mesmo tempo, você pega essa medida de fé que Deus te deu, que deu a todos nós, e lança nas mãos de Deus para que Deus possa desenvolver essa fé em você. De que forma? Trabalhando na sua vida. Todos nós cristãos passamos por lutas, por dificuldades, né? E se não for a fé em Deus, se não for essa certeza que nós temos de vivermos eternamente com Deus, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem problemas, nem discussões, e viveremos eternamente com Jesus Cristo, que é aquele que veio para nos dar a vida eterna. Então, o arrependimento é exatamente isso. Aliás, a conversão é exatamente isso. É você se arrepender e você, através da fé, aceitar Jesus como seu Salvador, externando, né, para todos que você tomou uma decisão de aceitar o sacrifício e seguir a Jesus. No tópico 7, fala de arrependimento. Diz aqui que arrependimento é a mudança voluntária e consciente produzida na vida do pecador, efetuada pelo Espírito Santo, a qual atinge sua mente, seus sentimentos e conduz o pecador ao abandono voluntário do pecado. Então, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui importantes. Primeiro, o arrependimento, diz aqui logo no começo, que é uma mudança voluntária e consciente. Então, o arrependimento ele tem que gerar uma mudança. Porque se você pecou e você tem ciência de que aquilo que você fez não agradou a Deus, é mais do que óbvio que você queira largar essas práticas para se aproximar de Deus.
E esse arrependimento, ele acontece porque temos o Espírito Santo dentro de nós, que ele que nos ajuda, que nos guia, né? E ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atua de maneira muito eficaz na transformação do ser humano, após a conversão. Então, após a conversão, é muito comum, nós temos inúmeros pecados para confessar o Senhor Jesus e pedir perdão e mudar o rumo, né? E voluntariamente você abandonar essa prática do pecado que te atormenta. Então, se você aceitou Jesus, nada aconteceu na sua vida diferente, você não deixou de fazer nada, continuou fazendo tudo que você sempre fez, é bom que você reveja esse seu arrependimento e a sua conversão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele transforma as nossas vidas e nos faz novas criaturas, né? Nós somos transformados de glória em glória. Não podemos ter uma vida cristã estática, inerte, sem se mexer, sem evoluir, sem crescer. Isso que a palavra de Deus fala em relação ao arrependimento. É uma mudança voluntária, porque você, através do Espírito Santo, entendeu que aquilo que você fez entristeceu a Deus e aquilo ali te faz afastar de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e nosso Deus. A fé. A fé em Hebreus capítulo 11 fala, né, que é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelada às nossas mentes e seladas em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma definição de Calvino, mas em Hebreus capítulo 11, vamos ler aqui. Se vocês puderem abrir a Bíblia aí, seria bom. Hebreus 11. A natureza da fé. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós estamos esperando a volta de Cristo. E essa fé, nessa realidade, ela não pode mudar. Ela não pode fraquejar. Ela não pode chegar e ser contestada. Diz também que é a convicção de fatos que não se veem. Então, existem, né, pelo que nós conhecemos com a vivência com Cristo, nós começamos a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, com o tempo, pelas experiências, pelos livramentos que Deus nos dá ao longo da nossa vida. A gente começa a perceber, poxa, Deus é maravilhoso, né? Porque mesmo com a nossa fé pequena, mas Ele tem feito muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos.
Então, a fé ela sempre espera uma ação de Deus em qualquer área da nossa vida, por mais difícil que seja, por mais complexa que seja a situação. Essa é a natureza da fé. E também a salvação consiste na justificação. Justificar é um ato judicial de Deus, né? Deus ele é soberano, né? E ele justifica. Todos nós estávamos condenados à morte eterna. Então havia necessidade de que alguém morresse em nosso lugar, derramasse o seu sangue, para que nós pudéssemos ser limpos, ser justificados. Então, com base na justiça de Jesus, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas, ou seja, existia a lei, que eu já expliquei em aulas anteriores, e essa lei ela tinha que ser cumprida. E Deus resolveu mandar o seu filho para resolver de uma vez por todas essa questão da impossibilidade, vamos dizer assim, impossibilidade do homem pedir perdão e, ao mesmo tempo, mudar de atitude, né? É importante salientar que na justificação estão incluídos o perdão e a adoção, tá? Então, eu tinha já até adiantado essa parte, né, sobre a questão do perdão, da remissão. A remissão, o perdão, é o resultado da morte de Cristo e se dá por meio da substituição na qual Cristo, nosso Cordeiro Pascal, se oferece para morrer em nosso lugar. Então, era a morte destinada a mim, e alguém vai lá e diz, olha, saia, essa dívida agora é minha. E Jesus vai lá e paga a dívida que nós tínhamos. Se alguém pagou a nossa dívida, nós estamos devendo mais alguma coisa? Não estamos. E muitas vezes o diabo tenta lançar isso nas nossas mentes. E eu quero que você entenda que a gente deve resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Porque a salvação foi algo completo. Deus nos remiu, nos perdoou, morreu em nosso lugar para que a lei fosse cumprida. E hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E a adoção, um aspecto positivo, né? É um aspecto onde o resultado da ressurreição de Cristo se dá por meio da imputação, a qual a justiça de Jesus Cristo, que dá o direito legal à adoção, é imputada ao crente. A regeneração opera uma filiação moral, enquanto que a adoção opera uma filiação legal. Eu vou explicar isso aqui. A adoção significa o seguinte, é que nós, na verdade, né, nós somos gentios. Jesus veio para o seu povo escolhido, que foi Israel. Mas diz a palavra que os seus não os receberam. E a todos os quantos Deus deu o poder de recebê-lo como Salvador, ele simplesmente
fez com que essas pessoas fossem também contempladas com a salvação. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? É importante dizer aqui que a regeneração opera em uma filiação moral. Então, essa questão da regeneração é muito prática. É você, por exemplo, se você roubava, não roube mais. Eu fazia isso e agora não estou fazendo mais. Então, são regenerações que operam num aspecto moral do ser humano. E a adoção, ela opera na filiação legal, que é a nossa adoção, quando Deus nos adota para sermos seus filhos, semelhantes a Jesus, né? E aí o plano dele se concretiza, que é o plano eterno de Deus, é exatamente esse, que todos conheçam a verdade e que recebam a adoção de filhos. A remissão ou perdão, tópico 10, é o aspecto negativo da justificação. Pois quando Adão pecou, ele foi condenado pelo que fez de errado, sua iniquidade, como também pelo que deixou de fazer de certo, errando o alvo, ou seja, pecando. Adão, então, pecou, ou seja, é simples. Deus falou claramente o que se poderia fazer, o que não se deveria fazer ali no Jardim do Éden, disponibilizou todas as árvores do jardim para serem consumidas, mas infelizmente o homem fez totalmente diferente daquilo que Deus orientou. Então isso aí gerou um pecado que há necessidade que haja uma remissão desses pecados e o perdão desses pecados. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela tem que abrir a sua boca para confessar. Senhor, nessa hora eu te aceito, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas condutas erradas, te peço que tu entres no meu coração, coloque o teu Espírito Santo para transformar a minha vida, que eu consiga te agradar, que eu, através do Espírito Santo, possa ir mudando e avançando na santificação de glória em glória. Isso é muito importante. O cristão que aceita Jesus e não muda nada, ele tem que rever seus conceitos, analisar e verificar se realmente ele aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Porque tem que haver mudança. Porque antes você era dominado pelas trevas. E agora, quando você começa a se despir do velho homem e começa a se vestir da nova criatura, você não pode ser o que você era antes. E quando fala de se vestir, na verdade é uma roupagem de condutas e é uma roupagem de testemunho. As pessoas precisam ver em você a diferença. E isso vai fazer com que as pessoas tenham curiosidade e você vai ter a oportunidade de levar de graça aquilo que você está recebendo de graça, que é conhecimento da palavra de Deus. Tá certo? Bom, nós aqui terminamos até o tópico 10, tá?
A partir da próxima semana, nós iremos estudar a adoção, como é que se dá a adoção na questão da salvação. Vamos também estudar imputação, substituição. E aí nós entramos 5 minutos, Josimar. na santificação. 5 minutos. Tá certo? Então, eu queria, nesse instante, apenas me despedir de vocês. As dúvidas que, porventura, venham a surgir, vocês podem mandar no Telegram, do grupo do Atos, e nós iremos responder à medida que surgirem as dúvidas, já que essa aula eu tive que gravar novamente. Tá? Então, fiquem à vontade. O resumo da aula de hoje, que foi até a página, deixa eu ajudar vocês aqui. A nossa lição de hoje foi até a página 98, tá? Então, até 98 foi o que nós estudamos hoje, para facilitar os irmãos aí. Ok? Deixa eu só confirmar aqui. Nós estudamos a página 95, 96, 97 e a página 98. Então, façam um resumo e eu vou dar um prazo até terça-feira da semana que vem para que vocês me entreguem via e-mail, por favor. Fica mais fácil, porque tem muitos grupos, aí mandar o trabalho através do WhatsApp, para mim é complicado, tá certo? Faça um esforço para mandar por e-mail, tá? Então, foi um prazer estar com vocês aí nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenha sido bênção para a vida de vocês. Agradeço aí ao pastor Mário pelo apoio técnico aí que ele nos deu para fazer essa gravação. E esperamos agora, a partir de agora, nas nossas aulas online, fluírem com mais facilidade, sem maiores atropelos, tá ok? Então, fiquem todos na paz e tenham uma noite abençoada.